Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nova era das sobrancelhas. Aqui nós trazemos conteúdos muito relevantes e informativos para você que é da área da beleza, em especial para a área das sobrancelhas. Sou Elis Biagi, especialista em sobrancelhas, trabalho na área há mais de 6 anos e o tema de hoje é reconstrução de sobrancelhas. E o que é reconstrução de sobrancelhas? É o processo de recuperar os fios das sobrancelhas de forma natural, sem precisar de micropigmentação. Sim, conseguimos estimular para que nasçam novos fios e também para que fortaleçam os fios já existentes. Elis, mas a reconstrução de sobrancelhas não é só deixar sobrancelhas crescerem? Muitas profissionais, assim como eu, imaginavam que sim, que era só esperar os pelinhos crescerem e dar aquelas orientações que a gente sempre passava para as nossas clientes: pentear todos os dias, beber bastante água, esfoliar as sobrancelhas pelo menos 2 vezes na semana. Mas estudos recentes mostraram uma nova fórmula de poder acelerar esse processo de reconstrução. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês. Como eu iniciei na área de reconstrução? Um dia uma cliente me questionou: Elis, será que não tem como a gente fazer nascer de novo os pelos? E aí então começou a minha busca por informação. Comecei a me dedicar, a estudar a essa área de reconstrução, mas sem acreditar muito, porque o que a gente sempre ouviu falar foi o folículo, né, a raiz do pelo, quando ela é retirada por muito tempo, ela não nasce mais. Eu comecei a estudar sobre, foi aí então que eu descobri o método que eu trabalho hoje. Comecei testando em mim, fiz alguns cursos, pesquisei sobre produtos, sobre os ativos que esses cursos me falavam. Então, eu cheguei à conclusão de alguns ativos e aí resolvi testá-los. Comecei testando em mim. Mesmo não acreditando, comecei a fazer o primeiro processo, que foi o microagulhamento, né? Microagulhamento com a inserção do produto de reconstrução, uns ativos de crescimento, juntamente com outros ativos naturais que auxiliam no fortalecimento do pelo. Então, comecei aí minha jornada da reconstrução. Passaram-se 15 dias depois do início do meu tratamento, eu comecei a ver assim alguns resultados. Porém, sabe quando você não tem aquela certeza? Será que é da minha cabeça? Será que esses fiozinhos que eu estou observando aqui é da minha cabeça, por imaginar que, como eu iniciei o tratamento, já está dando diferença? Continuei observando. Fiz uma nova sessão depois de 15 dias e continuei fazendo o procedimento em casa, aplicando todos os dias o sérum de tratamento, penteando, esfoliando uma vez na semana. Eu resolvi testar em mim, porque eu passei pelo processo de remoção de sobrancelhas também. Resolvi começar a testar mesmo não botando muita fé na reconstrução. Porque imagina, o sonho de todo mundo, voltar os pelos a crescer novamente, né? Quem imaginaria que um dia a gente ia conseguir? Então, teve um dia que, nesses dias de correria, que a gente tá sem tempo de se olhar no espelho, pois é, passou um mês e aí, ao entrar no carro, eu olhei assim no retrovisor, me assustei com a quantidade de pelos que estava nas minhas sobrancelhas. Eu não tinha parado para reparar na quantidade de pelinhos que haviam nascido. Foi aí então que a minha ficha caiu. Eu falei, eu preciso disso para as minhas clientes. Comecei a buscar ainda mais conhecimento, fui atrás de artigos científicos, estudei bastante e vários deles comprovaram a eficácia da reconstrução de sobrancelhas, e onde comprovaram que o estímulo, juntamente com ativos de crescimento, dá uma circulação maior de sangue na região e, consequentemente, de vitaminas. Esses folículos, a raiz do pelo, ela é regada por mais nutrientes. Esses ativos, eles agem no ciclo capilar. Então, eles estimulam o folículo, ou esse folículo que às vezes não tinha força de crescimento, ou estava, vamos dizer assim, adormecidos, eles conseguem estimular para eles conseguirem ter força para gerar um pelo mais forte e saudável e, consequentemente, conseguir sair fora da pele, e é onde que acontece o tão esperado novo pelinho. Feliz, mas não é só deixar as sobrancelhas crescerem? Não, às vezes esse pelo ele não tem força o suficiente para crescer sozinho. Ele é enfraquecido devido à retirada desses pelinhos por muito tempo, ou por alguma patologia, né, alguma doença, ou por estresse. Tudo isso influencia na formação do pelo
e aí ele não tem força o suficiente para poder se desenvolver e crescer de maneira forte e saudável. Existem alguns mecanismos e ativos que auxiliam novamente nessa regeneração do folículo, faz com que estimule a corrente sanguínea a levar novamente os nutrientes necessários para que esse pelo consiga crescer de uma maneira mais saudável, mais forte e mais bonita, e consequentemente deixando sua sobrancelha mais volumosa e melhorando muito a questão das falhas das sobrancelhas. E por que veio a necessidade da reconstrução de sobrancelhas? Antigamente, os designs eram feitos com um padrão. Colocava uma medição, um mapeamento nas sobrancelhas, medidas prontas, ou qualquer pessoa sem formação ou sem instrução poderia fazer. Quem aí de vocês já não deixou aquela vizinha tirar uns pelinhos ou outro? Lembra daqueles casos que a nossa vizinha falava assim: imagina, não precisa pagar para fazer sobrancelhas não, vem aqui eu tiro uns pelinhos. Essa conta a gente pagou hoje, né? Por isso que a gente há muitos casos de sobrancelhas que precisam de reconstrução. Quando nós afinamos demais as sobrancelhas, a gente só não danifica a estrutura natural, mas também a estrutura harmônica do rosto como um todo. E através da reconstrução, a gente consegue mudar e melhorar isso. Quais os casos que são indicados fazer a reconstrução? Para o caso de sobrancelha danificada, sobrancelha afinada, sobrancelhas com falhas, sobrancelhas que não estejam harmônicas, aquelas sobrancelhas que não estão com vida, a que os pelos não estão saudáveis, as que têm queda nos pelos, as sobrancelhas ralas e as sobrancelhas com micropigmentação antiga. A gente consegue atingir o máximo que a sua sobrancelha consegue oferecer. Certo, eu entendi. Mas e se as minhas sobrancelhas continuarem falhadas na região? Bom, é aí que entra então a micropigmentação. Mas então, por que eu já não faço a micro antes de fazer a reconstrução? Porque na micropigmentação, por mais realista que seja essa micro, as técnicas mais naturais que existem, como a fio a fio, por exemplo, elas não dão a dimensão exata de um pelo, né? Então, quanto maior estímulo na reconstrução a gente conseguir, o máximo possível de pelos que a gente conseguir na reconstrução, consequentemente, na micropigmentação, ela vai tampar algumas falhas que ficarem e vai ficar a forma mais natural ainda. A micropigmentação, a gente faz um desenho na pele, é uma implantação de um pigmento na pele. Ela não traz aquela projeção do pelo, não traz a sombra do pelo, né? Aquele aspecto 3D que a gente observa de um pelo natural. Então, por mais realista que seja a técnica, ela não consegue, ela nunca irá reproduzir a realidade de um pelo. Fica bem parecido, tampa bastante as falhas, mas a realidade, a naturalidade de um pelo, na micropigmentação a gente não consegue. Através do resultado da reconstrução, a gente consegue atingir o auge do que aquela sobrancelha consegue oferecer, e aí então a gente complementa com a micropigmentação em alguns casos, que isso vai deixar uma sobrancelha muito mais natural e bonita. Bom, depois de testar em mim então, e ter estudado bastante sobre o assunto, resolvi testar em cliente. E o que aconteceu? A primeira cliente que eu testei, ela tinha perdido alguns pelos no início das sobrancelhas, o restante já não tinha mesmo tantos pelos no final, foi mais esses do início. Foi então que eu resolvi testar nela. Na segunda sessão, a gente já começou a ver resultados absurdos. Os resultados dela foram tão satisfatórios que a gente começou a fazer a divulgação, porque é inacreditável fazer crescer pelos novamente. E o resultado dessa minha cliente foi tão bom, tão satisfatório, que ela me contou que todas as vezes que ela chegava em casa, o marido dela ficava impressionado e ele perguntou, ele tem calvície, né, tem entradas, e ele falou, será que ela não faz esse procedimento nas minhas entradas, no meu cabelo? E a partir desse primeiro resultado que eu obtive, venho tendo resultados cada vez mais satisfatórios das minhas clientes. Vocês podem perguntar, mas Elis, resolve mesmo? A maioria dos casos resolve. Por quê? A gente vai tratar a atrofia folicular. Por retirada dos pelos ou por alguma patologia, o nosso organismo deixa de levar as vitaminas necessárias para o fio. Vamos imaginar então como se fosse uma árvore. Bom, a gente enxerga os troncos, a gente enxerga as folhas, a parte que está acima da terra, né, da raiz.
Mas o que reflete a parte externa é o como está a parte interna, a parte da raiz. O que a gente faz na reconstrução? É como se fosse colocar um adubo na raiz, um adubo lá na raiz do pelo, para que ele possa crescer uma árvore bonita, uma árvore saudável, né? Consequentemente, as folhas são mais fortes, o tronco é mais forte. Então, é basicamente isso que acontece na reconstrução. A nossa sessão é a cada 15 dias, de 15 em 15 dias, a gente faz esse tratamento levando esse adubo para o nosso pelo, para ele crescer cada vez mais bonito e mais saudável. Em que casos que não funciona o tratamento? O tratamento não funciona para casos de folículos não ativos. O que seriam folículos não ativos? Casos de cicatriz ou de quando a gente observa aquela pele mais lisinha, que não tem poros abertos. Então ali quer dizer que não tem um folículo de pelo, né? Aquela quando a gente reflete aquela luminosidade na pele. Acontece muito em casos de sobrancelhas aquele estilo arco que removeu por muito tempo e aí realmente o folículo ele não está mais ativo e por mais estímulo que a gente faça, não consegue recuperar essa área. A gente começa a ver um resultado a partir da segunda sessão, então a partir de um mês de tratamento. O indicado a partir de 4 sessões, né? Porque a gente começa a ver os resultados a partir da segunda sessão, porém, na maioria dos casos, 2 sessões não é o suficiente. A gente começou a observar que os resultados mais eficazes são a partir da 4ª sessão, podendo sim chegar até mais sessões. Então, orientamos a cliente a fazer as sessões até chegar no resultado desejado ou de a gente não enxergar mais avanço no tratamento. Daí, então, significa que a gente atingiu ali o limite do que aquela sobrancelha pode oferecer e aí tem outras formas de preencher as falhas, que é no caso da micropigmentação, igual eu falei para vocês. Então, quais são os casos de contraindicação do procedimento de reconstrução de sobrancelhas? As contraindicações são para pessoas que são gestantes ou lactantes com crianças até 6 meses que estão em uma amamentação exclusiva, diabetes descontrolada, quem faz a utilização de anticoagulante, hemofílicos, quem utiliza Roacutan, pessoas que sofrem de anemia, glaucoma, câncer ou doenças hepáticas, são necessárias a liberação médica para depois dar andamento no tratamento de reconstrução. Hoje em dia, não basta só apenas fazer um design, porque se aparecer uma cliente que necessite fazer um tratamento de reconstrução de sobrancelhas, o que você vai fazer? Você vai estar apta a atender ou você vai passar para uma outra profissional? Porque é isso que elas fazem, elas buscam profissionais que sejam completos, que estão capacitados para resolver o problema dela. Também é o caso de há clientes que têm falhas, mas não querem fazer a micropigmentação. Então, esse tipo de cliente estava sem uma alternativa. E agora, com a reconstrução, a gente consegue oferecer para a cliente essa solução, estimular novamente a região para a gente conseguir deixar uma sobrancelha livre de falhas, mais encorpada, mais bonita. E isso quer dizer que a gente tem um mercado inexplorado. A gente está no início da reconstrução de sobrancelhas. Se você implantar isso no seu negócio hoje, eu tenho certeza que será um grande diferencial e você está na frente de várias pessoas que ainda não começaram. Esse mercado tem um potencial enorme, é o mercado da reconstrução de sobrancelhas. Então, a nova era das sobrancelhas hoje é a reconstrução, porque as clientes mudaram, o mercado mudou e a naturalidade é o que elas estão buscando. Elas querem sim umas sobrancelhas bonitas, livres de falhas, mas não querem aquele estilo de sobrancelhas muito marcadas igual era usado antigamente. Então, se você estiver preparada para a nova era do mercado, tenho certeza que você se desenvolverá muito bem e será muito recompensada por isso. Nós, como profissionais da área, a gente sempre ouve falar que o mercado das sobrancelhas está saturado. E eu informo para vocês que está saturado sim, mas está saturado de má profissionais. Profissionais que estão sempre se atualizando, sempre buscando novas técnicas para resolver os problemas das suas clientes, esses sim se destacam no mercado. Que tipo de profissional você quer ser? O lado das profissionais que estão estagnadas e precisam jogar seu preço lá embaixo para conquistar clientes? Ou você quer estar do lado das profissionais que cada vez busca se atualizar mais no mercado, estão prontas para resolver os problemas das clientes e, consequentemente, a sua agenda está cheia? Para você que faz só design, chegou a hora de dar um passo a mais.
Implantando a reconstrução de sobrancelhas, você conseguirá aumentar o seu faturamento 3, 4, 5 vezes ou mais. Você nunca mais perderá clientes por não saber resolver os problemas de falhas nas sobrancelhas. Agora, se você é micropigmentadora, esse protocolo é um aliado. Para além de faturar mais, você consegue entregar procedimentos cada vez mais naturais e mais bonitos para sua cliente. A reconstrução de sobrancelhas tem sido a técnica queridinha do momento, a técnica mais atual e de maior tendência no mercado. Você que é designer de sobrancelhas, profissional da beleza e estética em geral, que deseja ser pioneira no método de reconstrução de sobrancelhas e com isso aumentar o seu faturamento, precisa se atualizar e conhecer esse novo método de atendimento. A promessa para o mercado e para as clientes.